Olá, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o nosso protocolo, a metodologia do nosso trabalho de campo, da etnografia. Nós vamos aqui verificar como que essa proposta de trabalho, esta metodologia, o mais importante, né, esta perspectiva teórico-metodológica pode se aplicar a uma série de campos e trabalhos nas mais diversas disciplinas, né? A etnografia, ela é vista por alguns dos autores como, na sua melhor descrição, um relato denso, uma descrição de aspectos culturais, de indivíduos, tribos, grupos, organizações, ou, como mais alguns gostam de compreender, definir pelo seu próprio objeto, uma descrição aperfeiçoada, densa, de diferentes aspectos ou fenômenos ligados às pessoas ou organizações, culturas, o que for do interesse do pesquisador. Eu vou projetar para vocês uma apresentação que nos ajuda a compreender mais a etnografia, né, como uma proposta de observação destes detalhes culturais. A primeira coisa que a gente precisa entender é os objetivos, o que que a gente faz com a etnografia, o que que nós buscamos compreender, né? Primeiramente, a gente precisa definir o nosso foco, o nosso objetivo, né? Que é um método de investigação bastante amplo, no sentido de que você precisa delimitar o que você quer conhecer do seu objeto de trabalho, da sua cultura, daquela organização, ou daquele fenômeno ou comportamento social, né? Que aspecto você quer estudar? Porque essa delimitação ela é muito importante para que você não se perca em determinados detalhes ou aspectos que não vão justamente te conduzir, levar ao foco daquilo que seria o objetivo principal, né? As escolhas metodológicas, elas são muito importantes, né? Na verdade, o modo como o qual nós vamos realizar o nosso trabalho aqui na nossa disciplina, ele é básico para todos os alunos, né? Até por causa do tempo que nós vamos nos concentrar com relação a isso. Mas, de certa maneira, você pode escolher diferentes roteiros metodológicos. Nós vamos trabalhar com a observação participante, como nós não podemos trabalhar a visita, nós vamos nos restringir aos mecanismos remotos de entrevista, preenchimento ou a resposta de questionários, vídeo. Então, o nosso roteiro ele está mais ou menos delimitado por conta das restrições do distanciamento. Outra questão é localizar, né, as diferentes posições teóricas. Isso é muito importante, né? Esse é o passo, digamos assim, em se tratando do protocolo, é o primeiro momento do nosso trabalho. Depois que a gente define o nosso objeto de pesquisa, nós vamos, então, nos concentrar naquilo que a gente chama de revisão de literatura. Ou seja, nós vamos buscar artigos científicos que dão sustentação, que descrevem, que explicitam justamente o fenômeno que a gente quer entender. Muitas das vezes, o fenômeno em si que nós estamos nos tratando a estudar, ele pode, talvez, não ter artigos especificamente sobre aquele material, mas você pode buscar pesquisas, artigos e trabalhos, ou mesmo livros, uma literatura de apoio que dê suporte para você compreender, ao menos, demais aspectos daquele fenômeno. Por exemplo, eu vou citar o semestre passado, em que a gente definiu estudar aspectos antropológicos ligados à nova situação de distanciamento social trazida pela pandemia. Então, quando você vai buscar esse material de apoio bibliográfico, esses artigos, no semestre passado, a gente tinha muito pouca literatura que versasse sobre distanciamento social, né?
porque, embora já seja um mecanismo próprio da área da saúde e dos epidemiologistas, em um nível global como a gente está vivendo desde o semestre passado, a gente não tem. Do mesmo modo também que muitos aspectos que a gente queria estudar não estavam descritos, porque a última pandemia de proporções ocorreu há um século, praticamente há 100 anos atrás. Então, a gente busca artigos que versam sobre, no caso, né, se a gente queria falar sobre o aspecto da solidão, da angústia, a gente busca compreender aí esses fenômenos justamente para dar apoio para a gente fazer esse trabalho. Então, esta fase, né, de posição teórica, né, ela também fundamenta posteriormente a nossa análise. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de leitura, precisa buscar esses artigos, para que a gente tenha ferramentas, primeiro, para fazer o nosso artigo científico, né? E também para, justamente, nós temos condições de fazer uma análise elaborada, né? Então, veja bem, se você não tem condições claras de dar esse suporte, na hora que você for fazer o trabalho de campo, se você tivesse condições de fazer a visita, ou na hora que você for observar ou analisar os dados, você estaria muito cru, você não conseguiria sair justamente daquele senso comum. Então, trazendo um paralelo aí com uma das nossas aulas anteriores, com a aula do Carnaval, se todo mundo fosse fazer um trabalho sobre Carnaval sem ler alguma coisa, ou sem ter contato com aquela análise que foi feita por Roberto da Mata, você vai chegar na frente de um bloco de Carnaval, de um desfile, e você vai acabar reproduzindo os preconceitos e aquele senso comum que já está internalizado. Então, esse aspecto que visa justamente trabalhar essa condição, ele é fundamental. Eu não sei se aqui não, estou compartilhando, tá tudo tranquilo. Então, esse momento, ele é o nosso primeiro passo, a definição do trabalho e depois essa posição teórica. Vamos ler o que tem de escrito a respeito do tema que nós estamos verificando. Outra questão seria as diferentes versões da observação que podem ser utilizadas. Como eu já expliquei, a gente não vai ter muita possibilidade de alterar. Na verdade, a nossa observação participante, ela vai ficar, digamos que assim, mediada pelas novas tecnologias. Então, vai ser a nossa única versão. Nós não temos condições de ir a campo, a gente não tem condições de fazer visita. Então, embora a gente possa falar do aspecto da visita, nós vamos estar delimitados a esse aspecto. E aí, a partir daí, a gente vai discutir também aqui alguns problemas específicos, né, que podem ocorrer com o nosso trabalho. Bom, como a nossa metodologia chama-se observação participante, ela teve início justamente com o pesquisador Malinowski, quando ele decide passar alguns anos, né, em ilhas do Pacífico Ocidental para compreender adequadamente os modos e os costumes daquelas pessoas que viviam mais especificamente em Trobriand. Malinowski chama o método de observação participante porque ele entende que, para fazer antropologia, o pesquisador precisa sair do seu mundo cultural e mergulhar, né, na cultura do outro. Então, por isso, essa ideia de participante. Você observa, porque você não pode interferir, porque você precisa estar in loco, dentro do local, mas, ao mesmo tempo, Malinowski entendia que você só pode compreender adequadamente uma cultura se você estiver ali convivendo por um determinado período de tempo. Daí a expressão participante, que, no nosso caso de distanciamento, está empobrecida naturalmente. Mas a ideia é que
ao mergulhar na cultura do outro, né, ao você fazer esse adensamento, você tenha condições de, distanciado do seu próprio mundo, fazer esse protocolo que permita que você possa depois descrever, numa descrição etnográfica, aqueles registros, né, do seu contato, principalmente com os detalhes que você visa elucidar, né, e compreender. Então, ela, de certa maneira, né, o método ele tem 3 componentes, como a gente pode verificar. É preciso que o pesquisador ele esteja pronto para observar, né, escutar e registrar, né? Então, esse modelo, né, esse protocolo, ele inicialmente parece ser simples e, de fato, não é algo extremamente complicado, mas ele exige uma contemplação, mas uma profundidade na sua observação e na sua escuta. Ou seja, é preciso que, uma vez o pesquisador tendo contato com a literatura, conhecendo sobre esse fenômeno, ele tenha tempo, né, para essa observação e para essa escuta. Como nós estamos impossibilitados de ir a campo, né, a nossa observação ela vai ser mediada, né, se tivermos vídeos, né, se encontrarmos vídeos, ou se as pessoas com as quais fizemos contatos nos ceder esses vídeos. A questão da escuta, que talvez nesse momento vai ser o nosso foco principal. Então, a pessoa vai responder um questionário, a pessoa vai nos enviar dados, vai conversar conosco, seja por telefone, a pessoa vai nos dar essas impressões. E os registros, que as anotações, né, chamadas pelos pesquisadores do caderno de campo, são os dados que você vai registrando para você fazer a sua análise. Então, vamos imaginar hipoteticamente que a gente tenha condições de fazer a visita, né? Vamos supor, né? Eu acredito que a gente não volte a ter aulas presenciais, contatos presenciais, mas tem havido aí algumas atitudes, de certa forma, tendendo para a flexibilização, mas se hipoteticamente, vamos considerar hipoteticamente, daqui a 30 dias a gente tenha condições de fazer visitas, né, voltar à sala de aula e aí a gente tenha condições, pelo menos, fazer uma. Geralmente, no nosso trabalho, nós fazemos 2 visitas. Suponhamos que lá no mês de outubro, daqui a 30 ou 60 dias, seja possível fazer uma visita. Então, na visita, o grupo vai levar mentalmente o questionário, conversar com as pessoas. Então, enquanto alguns dos alunos entrevistam, conversam com as pessoas, parte dos alunos estão ali registrando. Pode ser uma anotação, pode ser discretamente, que é o mais indicado, um registro através do gravador de MP3 do celular, e tem também o registro fotográfico, as fotos, ou o registro do vídeo. Obviamente, o grupo precisa, no contato com as pessoas que vão ser entrevistadas, solicitar a autorização. Olha, podemos fazer o registro de fotos? Se as pessoas permitirem esse registro, excelente, né? Faça fotos, faça muitas fotos, faça fotos de pose, quando a pessoa estiver distraída, faça fotos, principalmente quando a pessoa se distrai, que é onde a gente consegue ter o resultado, né? Assim, a possibilidade de compreender ali melhor aquela pessoa. Geralmente a foto de pose, ela é uma foto montada. Então, esses registros de posse desse material, o grupo depois se reúne e, numa reflexão, vai avaliar tanto o resultado das entrevistas, a fotografia e as impressões que o grupo teve a partir dos 2 primeiros momentos, na observação,
que o grupo observou, o que o grupo viu e o que o grupo escutou, né? Aí, essa parte da escuta é um outro momento fundamental no trabalho, porque é a maneira como que, a partir das perguntas que o grupo faz, né, do questionário, como que o entrevistado reage. E aqui é muito importante, digamos assim, você trabalhar o seu questionário, né? Você refinar o seu instrumento, né? Nós vamos utilizar para esse segundo momento, né, o da entrevista, aquilo que nós chamamos de entrevista semidirigida, né? Está aí no texto da nossa aula. O que é a entrevista semidirigida, né? Ela chama-se semidirigida porque ela tem uma direção, mas ela tem a possibilidade de uma flexibilidade. Como é que funciona isso? Digamos que o grupo definiu o trabalho, fez a leitura dos artigos e definiu 12 perguntas para fazer com seus entrevistados, né? Então, o grupo refina essas perguntas, pode me mandar, a gente pode discutir em todos os nossos momentos de orientação, e aí, depois dessa orientação, refinou-se para 10 perguntas, né? Vamos colocar desse modo. Ok, essas perguntas são levadas, essas perguntas são enviadas para a pessoa? Se fosse uma visita de campo, não seria adequado levar essas perguntas, porque você intimidaria o entrevistado, né? Você colocaria a sua entrevista já no modelo e o entrevistado ficaria ali meio que pronto. O ideal é que o grupo memorize essas perguntas e faça uma entrevista como se fosse uma conversa. Você vai lembrando as perguntas, vai conversando com a pessoa e aí que entra o caráter de uma entrevista semidirigida. No momento em que a pessoa vai falando, respondendo à entrevista e o questionário que você preparou, pode ser que surja uma de outra pergunta que você não tinha se dado conta. Então, por isso que se chama semi-dirigida. Naquele momento, então, o grupo vai fazendo mais perguntas, o entrevistado vai ficando mais à vontade e isso vai compondo esse registro da parte da escuta, que será, juntamente com a observação, com as fotos e vídeos, permitir que o grupo faça a sua descrição etnográfica. No caso da situação de distanciamento em que nós nos encontramos, pode ser que o mais adequado seja você enviar essas perguntas por e-mail, pelo WhatsApp ou perguntar, né? Aí vai depender da possibilidade. Se for possível, né, uma videoconferência, conversar com a pessoa, aí você reproduz virtualmente o que seria essa entrevista, né? Você reproduz esse ambiente de conversa. Aí vai depender muito, né, da possibilidade do trabalho que você vai fazer, se a pessoa vai permitir isso. Mas esse é a nossa dificuldade nessa questão do distanciamento, né? Então, a gente aí vai ter que contornar para realmente ter condições de fazer esse trabalho. Então, está aí afixado a forma como usamos a observação é que cria a diferença entre observação e etnografia. Aí a ideia é, alguns trabalhos são mais focados na observação, né? Então, comportamentos humanos são muito focados na observação, trabalho com etnias, e a etnografia, ela é focada naquela descrição, porque você tem muito material. Então, a diferença está em o que você vai encontrar. O mais importante é você não abrir mão de nenhuma delas. Divida o grupo, veja o que é possível para essa situação de distanciamento, determinados fenômenos. A gente tem material na internet, você tem vídeo. Nós não vamos abrir mão de fazer entrevista, mas tem aí uma possibilidade enorme de buscar recursos alternativos, né? Bom,
vamos recapitulando, né? A definição do tema, o suporte bibliográfico, os artigos científicos que têm que ser lidos. Depois dos artigos científicos serem lidos, vem a fase da elaboração do questionário. O grupo define essas perguntas, conversa com o professor, e depois da elaboração do questionário, o trabalho de observação propriamente dito. Fazer as entrevistas, se o distanciamento se flexibilizar, programar uma visita de campo, né? Se isso for possível. Feito os registros da observação, da escuta com foto e com vídeo, o grupo se reúne para preparar a etnografia, a descrição etnográfica. Aí, uma dúvida. Professor, mas a gente faz algum trabalho escrito? Nós temos, dentro da nossa linha de tempo, uma preocupação com a apresentação do trabalho. Obviamente, após a apresentação do trabalho, o grupo vai postar no Facebook a sua etnografia, a sua descrição etnográfica, né, desses aspectos culturais, né, sobre determinada pessoa, fenômeno, ou organização, ou comportamento. Então, não preocupe-se nesse momento com o trabalho escrito. Faça, a partir dos registros e da discussão com o grupo, o material que vai ser apresentado em sala de aula. Porque, na verdade, essa apresentação, essa etnografia, é um trabalho de 2 a 3 laudas que depois vai compor para o Facebook. Então, tem gente que prefere fazer de uma vez. De qualquer maneira, você tem que pensar que o nosso protocolo é definição do tema, leitura dos artigos, produção, elaboração do questionário da entrevista, visita de campo ou contato com os entrevistados, produção dos registros, né? O grupo se reúne para avaliar os dados que obteve, né, de escuta, observação, foto e vídeo, e preparação da apresentação, que já é automaticamente a preparação da etnografia. Apresenta seu trabalho e, então, produz o texto que vai para o Facebook com as fotos e com os vídeos, né? Aí, a origem da palavra etnografia, que vem de etnia, né, do grego etne, que são pessoas, grafia escrita, né? Então, a descrição de aspectos étnicos, aspectos culturais, né? Então, nós já dissemos o que é a definição, né? Então, são esses aspectos densos, fazer etnografia é fazer uma descrição densa, profunda. Acho que o grande exemplo que vocês tiveram foi o carnaval. Nós falamos sobre suicídio. Vamos falar nas próximas aulas de outros aspectos. A disciplina inteira, toda ela é sobre aspectos culturais ou fenômenos culturais. É você ir densamente naquilo que caracteriza o comportamento, a sociedade, aquilo que nos explicita, né, perdão, de modo completo, né? Então, essas obras, né, etnográficas surgiram ali no século XIX, né, justamente naquele movimento do mundo ocidental conhecer essas diferentes culturas que não ainda tinham experimentado a Revolução Industrial. No presente, né, os estudos são muito amplos, eles são muito abertos para se conhecer a pluralidade, a diversidade cultural. Então, a etnografia ela é utilizada no jornalismo, nas ciências sociais, na teoria política, ela é utilizada em diversos campos do comportamento, da sexualidade e de apoio. É uma metodologia usada pela área da saúde, e, enfim, extremamente vasta, né? E
até mesmo fotógrafos, né, fazem uso dessa possibilidade da etnografia de conhecer e descrever culturas, né? Então, o que é muito crucial no nosso trabalho, né? Foco de estudo. Então, delimite o seu objeto de trabalho. Se você quer estudar uma tribo, né, ou uma tribo urbana, ou mesmo uma etnia, a gente tem muitas tribos indígenas, temos quilombolas, são grupos étnicos específicos, ciganos, refugiados, pessoas de outra nacionalidade, subculturas. Temos organizações, muitas das vezes associações, comportamentos profissionais, temos possibilidade de estudar comportamentos, né? Delimite bem esse foco para você ter essa tranquilidade. A metodologia está enviesada pela situação de distanciamento social. Então, todos nós estamos lidando com isso. Há uma possibilidade, né, dependendo da natureza e do objeto do seu trabalho, que talvez alguns grupos tenham condição, provavelmente, de, se não reproduzir a visita com todos os integrantes do grupo, talvez um integrante do grupo tenha condições de estar próximo, de reproduzir o que seria essa visita de campo, né? E, por último, essas questões teóricas, que são muito importantes. Então, não se pode abrir mão, todos os membros do grupo precisam ler, cada um artigo, para que possam contribuir justamente aí no trabalho de natureza da abordagem da construção do questionário. Aspectos que nós vamos chamar agora, né? Aspectos éticos. Aqui é muito importante a gente ter um cuidado bastante enorme, né? Eu estou trabalhando, né, com a perspectiva de que muito possivelmente não haverá condições dessa visita de campo, né? Mas mesmo não tendo, o nosso trabalho ele é feito com seres humanos. Então, é uma pesquisa com seres humanos. Então, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o protocolo e os cuidados éticos, que visem a preservar vocês e, obviamente, as pessoas que vão ser pesquisadas. Então, isso, a depender da natureza do seu trabalho, é extremamente importante a gente levar isso em conta. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o que ocorre? Vocês estão se propondo a conhecer um fenômeno, um grupo, um comportamento que é algo novo para vocês. Então, vocês estão caindo de paraquedas. Para vocês, esse fenômeno é novo, mas pode ser que para as pessoas que vocês vão entrevistar e fazer o trabalho, vocês também são novos. Então, o relacionamento precisa ser moldado com muito cuidado, com muita cautela. Se o grupo precisar, nós podemos, com o auxílio da coordenação, preparar declaração para vocês, apresentando vocês para instituições, o que quer que seja, e justamente referendando a seriedade desse trabalho. Um dos principais cuidados éticos está ligado com a descrição e a preservação do sigilo dos indivíduos, principalmente quando você procura fazer trabalhos que versem sobre sexualidade, sobre comportamento ou sobre traumas que alguma pessoa tenha experimentado em decorrência de determinada circunstância. Então, é muito importante vocês deixarem claro para as pessoas que vocês vão entrevistar que nenhum conteúdo, seja texto, ou seja, audiovisual, será disponibilizado nas redes sociais de vocês, né? Então, é importante, é preciso ficar claro
que todo o material desse trabalho ele é utilizado somente em sala de aula, no nosso ambiente virtual, nesse caso, e o que é postado ali na nossa curadoria no Facebook, a curadoria é fechada, não entra ali se não for alunos de psicologia. Então, como é um grupo do Facebook, de vez em quando aparece lá pessoas, gostaria de fazer parte desse grupo, né? O grupo é fechado, quero participar. Não participa. O grupo é fechado para os estudantes de psicologia da Faculdade Arnaldo. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas, né, vocês viram ali nos trabalhos, caiu aqui não, desculpa, gente, é que minha tela mudou, eu achei que tinha caído aqui, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa segurança, que a gente possa passar para ela essa segurança, do mesmo modo também que o material que a gente tiver acesso, tiver contato, fique ali naquele momento, vocês postem e, por favor, principalmente se for detalhes da vida de pessoas, aspectos da personalidade da pessoa, vocês apaguem, deixem apenas para esse registro, para essa preservação. Então, tem havido, ao longo de todos esses anos, uma enorme contribuição das pessoas quando reconhecem a seriedade dos nossos alunos, quando reconhecem a discrição e, principalmente, quando percebem o respeito, né? Então, se você vai entrevistar uma prostituta, uma garota de programa, se você vai entrevistar um casal que pratica swing, se você vai entrevistar uma pessoa, sei lá, uma mulher que tenha sofrido estupro, se você vai conversar com pessoas que tenham sido abusadas quando criança, se você vai falar com alguém que possui filhos com uma enfermidade grave, a pessoa precisa reconhecer em você essa seriedade. E esse trabalho é muito importante justamente por isso. Então, tem esse cuidado ético, do mesmo modo que também nós precisamos ter um cuidado ético também para conosco. Então, alguns de vocês são ainda menores de idade, ou mesmo que maiores, vocês também precisam tomar cautela, no sentido de que o objeto do trabalho que você vai fazer a pesquisa implica em você visitar determinados lugares, implica você ter contato com coisas que agridem seus valores, sua fé. Avalie isso com o grupo, converse com o grupo. Muitas das vezes, num grupo, um aluno se sente à vontade para falar sobre determinado assunto, tem amigos, faz determinados aspectos, então é preciso que todo o grupo concorde, participe e tenha isso muito claro. Então, eu vou dar o exemplo de um grupo, né, em que havia uma aluna que queria trabalhar com sadomasoquismo, né, e ela tinha contatos, conhecia pessoas, e ela conversou com o grupo e ficou definido que somente ela, por ser maior e conhecedora, faria a visita, e ela foi e fez a visita no local. Então, é um aspecto, né? O grupo concordou, ficou claro isso, a aluna foi, fez a visita, entrevistou as pessoas e veio e apresentou o trabalho juntamente com os alunos, né? Então, isso é preciso ser colocado. Um outro grupo queria fazer trabalho com o Santo Daime, que é uma seita religiosa em que as pessoas tomam um chá alucinógeno. Existe aqui em Belo Horizonte, acho que 2 ou 3 locais, e na visita, antes da visita, a pessoa da organização disse que aceitaria a visita, ajudaria os alunos a fazer o trabalho, mas que eles teriam que tomar o chá. Obviamente, na orientação, a gente proibiu e tivemos que mudar de trabalho, né? Ninguém vai tomar chá Santo Daime, né? Porque aí já é o cuidado ético com vocês, conosco, a preservação
do professor, da própria instituição. Então, é por isso que a gente precisa estar sempre muito alinhado, orientação, e vocês, alunos, para a gente se preservar, preservar as pessoas e ter o melhor do trabalho. A melhor, digamos, a melhor maneira da gente colocar isso é a gente dizer para as pessoas que os objetivos do trabalho são estritamente científicos e visam contribuir para o crescimento e visando a futura capacitação profissional dos alunos. Então, diga para as pessoas que o que vocês ouvirem, o que vocês registrarem, terá um efeito acadêmico muito grande, justamente para contribuir para o aperfeiçoamento e a formação dos alunos. Essa é a melhor maneira da gente expor o nosso trabalho e obter de todas as pessoas aí a contribuição justamente com relação aí a os aspectos da nossa caminhada, ok? Então, resumindo, né, vamos recapitular para ficar bem claro o nosso protocolo, a nossa metodologia. A definição do fenômeno, né, do grupo, do comportamento, né, do tema do nosso trabalho. A parte de revisão de literatura, buscar apoio científico, compreender o universo que cerca o tema que a gente quer trabalhar, nutrir-nos, né, aí da fundamentação teórica, porque senão a gente não consegue realizar um trabalho adequado, né? A etnografia não é apenas um trabalho de escuta e de observação e de registro, né? Para você fazer esse trabalho, você precisa de uma fundamentação, um suporte teórico. Feita essa fundamentação, esse suporte teórico, o grupo tem condições de se reunir e elaborar um questionário que vai compor a entrevista semidirigida. Esse instrumento, ele é um instrumento que é um meio, né? Ele é um veículo para que as pessoas com as quais vocês vão trabalhar possam falar, possam dar ali os dados que vocês precisam. O resultado, né, desses dados, né, as respostas para este questionário, junto com a observação, né, e essa escuta, é que serão os dados com os quais o grupo vai novamente se reunir após a entrevista e ter condições de interpretar o fenômeno e começar a preparar a apresentação e a etnografia. Feito isso, após a apresentação, em sala de aula, é postar na curadoria. Então, é isso, né? Nós vamos encerrar por aqui e abrir para as nossas perguntas.